E vem conferir a crítica do filme O Astronauta. E chegou na Netflix o filme O Astronauta, mais novo filme da Netflix que tem como protagonista o Adam Sandler agora no espaço. E esse filme me deixou com vontade realmente de conferir ele, me deixou com uma expectativa até certo ponto alta. E muita gente pode estar pensando agora, uma expectativa para um filme do Adam Sandler? E a resposta é sim. Quando o Adam Sandler quer atuar, quando ele está envolvido no projeto e ele vê que ele pode ter algo futuro, que seria uma premiação, ele se dedica bastante no filme. Tanto que esse filme é para sair no ano de 2023. Ele não saiu porque realmente teve as paralisações e a Netflix queria realmente que todo o circuito fosse feito quando o filme fosse lançado, que ele fosse divulgado, que os atores participassem de entrevista para o filme ser mencionado. Então a partir daí eles demoraram por causa disso. E aí o Adam Sandler, quando ele está com vontade, ele já provou isso em próprios filmes da Netflix, ele entrega bons papéis. E não é só por causa do Adam Sandler. Os atores secundários também me agradam muito. Eu gosto muito da atriz Carey Mulligan, eu gosto muito do ator Paul Dano. E eles estão aqui no filme. Só que aí entra o ponto. Filmes de espaçonave, filmes de espaço como um todo, eles têm alguns assuntos que sempre são abordados. Então quando você vai fazer um novo filme sobre isso, você precisa tentar reutilizar aqueles assuntos de uma forma interessante ou trazer assuntos novos. O Astronauta não traz assuntos novos, ele trabalha assuntos que a gente já viu várias e várias vezes, que seria aquele conceito de solidão. Quando a gente fala de espaço, a gente conversa muito sobre o conceito de solidão, sobre aquela pessoa que está ou sozinha ou com poucas pessoas no espaço. Quando tem poucas pessoas, eles levam muito para aquele lado de quem está do seu lado acaba se tornando a sua família. Quem está na sua jornada é a família que você tem a partir dali. E são pessoas que vão viver uma experiência única com você. Então eles meio que tentam levar para a mensagem mais do olha só como você cria família ao longo do tempo. A família não é só quem é de sangue, é quem está com você. E quando a pessoa está sozinha, o assunto vai mais para um outro lado, que é o lado da solidão, que é o lado até um pouco da depressão, que é um lado um pouco de o tempo que nós perdemos, o tempo que a gente não sabe que vai sentir falta lá na frente. E é isso que esse filme tenta abordar. E aí entra o primeiro problema do filme. Repetir assuntos não tem problema nenhum. Eu acho até legal que alguns assuntos sejam repetidos porque eles são fundamentais para discutir. E os assuntos que eles apresentam aqui são assuntos interessantes e assuntos que merecem uma discussão a mais. Mas eles não são assuntos que são bem trabalhados. Isso é visível aqui. Então a partir daí você tem bons assuntos e o personagem do Paul Dano aparece muito bem para trazer esse conceito da solidão, esse conceito de uma consciência, esse conceito até um pouco do lúdico de será que quando você fica sozinho você está viajando no que está acontecendo ou realmente você está vivendo aquele momento? Assim como acontece com o personagem do Adam Sandler, fazendo com que aquela aranha se torne a sua família. Então, a partir daí, poderiam discutir boas coisas, poderiam trabalhar esses assuntos de uma forma interessante. E não é isso que acontece. Aí você está perguntando, então é ruim, é mal feito? Não é, mas é algo tão que já viu tantas vezes em outros lugares que aqui meio que eles não conseguem trabalhar tudo como poderia trabalhar. E isso acaba me incomodando um pouco, porque são assuntos importantes, são assuntos relevantes, que se bem trabalhados poderiam entregar um ótimo filme. Aqui fica até mal desenvolvido, mal trabalhado ao longo do filme. Então esse é o primeiro problema. É um assunto que não é tão interessante. E aí entra no ponto dos personagens que eu também não acho legal. As atuações, eu destaco muito do Paul Dano, que está fazendo praticamente a voz de uma criatura mística. Só que o Adam Sandler, ele não tá mal no filme, mas ele realmente não está entregando tudo aquilo que a gente já viu ele entregar em outros filmes mais sérios. É uma atuação mediana, que não se destaca. Se fosse época de premiação, ele não concorreria, por exemplo. E a Carey Mulligan, que é uma atriz que eu gosto bastante, eu acho uma atriz que tem um potencial gigantesco, e ela cresceu bastante nos últimos anos no cinema, ela também provou que ela deveria entregar outras camadas em outros filmes. Ela começou muito bem no filme, que seria no filme que concorreu ao Oscar, até fez com que ela concorresse e ganhasse, mas depois ela ficou repetindo um pouco a atuação. Eu acho que nem todo papel que ela faz acaba combinando com ela nesse ponto. E aqui é a mesma coisa, parece que ela tá repetindo um papel e ela também não tem tanto espaço como ela deveria ter tido. O filme deveria ter sido meio a meio entre os personagens para mudar a dinâmica dele, então isso me incomoda um pouco. E aí entra no último ponto do filme, pra mim, que ele também não é super bem feito, que seria na parte do desenvolvimento do discurso ao longo do filme. A narrativa se desenvolve da forma como você imagina que ela vai se desenvolver até o final, que tenta
tenta ter uma virada diferente, mas o assunto como um todo, com os personagens que não são os mais cativantes do mundo, com assuntos repetidos que você já viu 1000 vezes, faz com que a história não te cative, não envolva, num filme que acaba se perdendo muito no caminho. A trilha sonora não é ruim, a direção de modo geral envolvendo as sequências do espaço, as sequências envolvendo o Adam Sandler, a conversa com aquela aranha funciona bem, e até tem boas discussões envolvendo família, mas foi o que eu falei, pela discussão que não é bem feita, por personagens que não cativam e praticamente uma narrativa que anda bem devagar, o filme acaba ficando arrastado, chato, e o filme não é o pior filme do mundo, mas poderia ter sido muito melhor do que ele foi. Concluindo, o Astronauta tinha um potencial para ser muito melhor do que ele foi. Ele tem seus pontos positivos, ele mostra o potencial ali, mas mesmo assim, você sente que em questão de narrativa poderia ser melhor, personagens mais interessantes, um filme que poderia ser mais enérgico em alguns pontos e as discussões poderiam ser melhor trabalhadas. E por isso que eu fechei o filme O Astronauta com uma nota 4,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme O Astronauta? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.